Fala Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity, resumo do episódio 378. Yaman ficou muito chateado quando não encontrou o documento do divórcio para Nedim dar andamento no processo. Ele disse que iria verificar no quarto enquanto Nedim e Seher aguardavam. Jenger procurava e o Suf na porta dava indícios de que tinha sido ele a julgar pelo olhar travesso. Tão logo entrou em seu quarto e o Suf retirou o documento do casaco dizendo em seguida que era o fim. Foi o Cupidinho? Ele disse que não poderia se divorciar, escondendo o documento entre os livros. Porém, logo em seguida, ouviu Nedim dizer que não era um grande problema e que só havia atrasado por algumas horas e queria chamar o advogado e fazê-lo preparar novos documentos e que cuidariam de tudo imediatamente. E o Suf abriu a porta do quarto e disse que havia trabalhado o dia todo e que não tinha funcionado, perguntando o que faria. Tadinho! Após colocar a cabecinha para funcionar, lembrou de quando teve febre, deixando os tios preocupados. Em seguida, o Cupidinho disse que eles não iriam deixá-lo se estivesse doente, que eles não iriam se divorciar. Ele abriu a janela, tirou o casaquinho para pegar um resfriadinho e ficou aguardando a enfermidade chegar. Ai, meu Deus! E a mãe estava com Seher no escritório e naquele momento ele lembrou de quando assinou o documento e, não menos importante, sobre tudo que falou para ela. No presente, ele pediu para ela não se preocupar, porque assim que Nedim enviasse os documentos, iriam assiná-los e iniciar o processo. Seher perguntou pelo Suf como contariam a ele, e a mãe disse que encontraria uma maneira. Seher disse que estava ficando um pouco frio, perguntando se as janelas estavam abertas, e Yaman disse que não por lá. Seher se preocupou com Yusuf, que tinha acabado de se recuperar. Quando Seher abriu a porta, gritou o nome do menino, ao passo que Yaman perguntava o que ele estava fazendo. Seher quis saber por que ele tinha feito aquilo, preocupada dele ficar doente de novo, colocando o casaco imediatamente no menino. Yusuf disse que eles estavam se divorciando e foi por aquele motivo que ele fez aquilo, deixando os tios chocados. Olhando para Seher, disse que ela não iria deixá-lo se estivesse doente e que não iria se separar. Yusuf disse que ela sempre ficava com ele quando tinha febre, que ela não ia embora. Ele pediu que deixassem que ele ficasse com febre desde que não se divorciassem. Eita, saia justa! E a mãe e Seher ficaram mudos por um longo período e logo depois Yusuf pegou o documento dizendo que tinha escondido do tio. Yusuf disse que pensou que não iriam se divorciar se não conseguissem encontrar aquilo. Ele quis saber por que os tios estavam se separando, perguntando se não se amavam mais. Seher, gaguejando, disse que eles o amavam muito e que sempre amariam, mas Yusuf a cortou, perguntando se eles não se amavam. Na realidade, Seherzinha, você mudou o rumo da prosa, mas o roteiro da criança é mais coerente. Yaman respondeu que sim para o cara durão, mas justificou dizendo que às vezes os adultos tomavam decisões tão diferentes para resolver alguns de seus problemas, porém deixou claro que aquela decisão nunca mudaria o amor deles por ele. E o Suf se rebelou e disse que não acreditava no tio e que eles não amavam. E o Suf disse que a tia esqueceu seu amor porque perdeu a memória, perguntando se o tio tinha esquecido também. Eita! E o Suf perguntou se eles haviam esquecido quanto se amavam e saiu, trancando os tios no quarto para eles se lembrarem do quanto se amavam. Minutos de sabedoria com Yusuf hoje. Ele disse que eles não sairiam de lá até que lembrassem. Pra que Aziz Bey gato com Yusuf bem preparado? Os tios ficaram gritando com cara de boca. E a mãe gritava pelo sobrinho pedindo que ele abrisse a porta e naquele momento Seher disse que a criança estava chateada e que ela o perturbou. Com certeza, armou um circo com esse divórcio desnecessário. Seher disse que era culpa dela, falando que o perturbou. Pois é, verdade. E a mãe naquele momento pediu que ela não se culpasse porque nada daquilo era culpa dela. E Seher lamentou o acidente de barco, dizendo que se ela não tivesse esquecido a família, quem ela era e onde ela pertencia,
e se não tivesse tão confusa, nada daquilo teria acontecido. E a mãe pediu que ela olhasse nos olhos dele, dizendo que ela tinha que estar bem antes de tudo e que se ela não tivesse bem, Yusuf não ficaria feliz. Ele reforçou que não era culpa dela, dizendo que Seher precisava se recompor porque Yusuf precisava dela, e Seher agradeceu. Em seguida, Yaman chamou Neslihan, Adalet, Jenger, e logo depois, Jenger, que subia as escadas, ouviu e abriu a porta. Tão logo abriu a porta, Seher perguntou pelo Yusuf, mas Jenger disse que não sabia e que pensou que ele estava no quarto com ela. Yaman disse que a criança estava com raiva deles e que os trancou no quarto. Ele disse que a criança deveria estar escondida em algum lugar e que deveriam encontrá-la. E começou uma força-tarefa para encontrar o Cupidinho. Yaman disse que ele deveria estar em algum lugar por ali e que ele não iria a lugar nenhum sem permissão. E Seher disse que ele estava com tanta raiva deles. Naquele momento, Yaman viu o sapatinho do Cupidinho e, contracenando, disse que achava que sim. Assim que Seher viu o sapatinho, quis pegar Yusuf, mas Yaman não deixou e começou os paranauês para acalmar a situação. Yaman disse que ela tinha razão, mas que ele conhecia o sobrinho e que ele não os deixaria e iria embora, e que os membros da família não se abandonavam, pedindo confirmação da Seher, que concordou com Yaman. E Yaman disse que o cara durão achava que iriam deixá-lo e que ele estava confuso. A criança é a única que não está confusa, Sr. Yaman. Yaman disse que não iriam deixá-lo, e Seher falou que aquilo não seria possível de jeito nenhum, e que além daquilo eles amavam Yusuf tanto quanto ele os amava, e que não queriam que ele ficasse triste. Naquele momento, Yusuf se manifestou dizendo sobre o caso de uma amiguinha, Samet, quando os pais se divorciaram. Ele falou que a menininha chorou muito na escola, que estava triste. Yaman abriu a cortina perguntando se a criança estava lá fazendo teatrinho. Seher disse que não queriam que ele ficasse triste. Yaman disse que tomaram aquela decisão para o bem de todos eles, dizendo que ficariam bem, pedindo para a criança não se preocupar. Porém, Yusuf gritou que não ficariam bem e que ele não ficaria bem depois que os tios se divorciassem. E quando a criança correu, o tio o segurou perguntando se alguma vez mentiram para ele. Zia apareceu naquele momento. Yusuf disse que aquilo foi exatamente o que os pais de Samet disseram no começo e que nunca voltaram a ficar juntos e que passaram a morar em casas diferentes e que Samet sentia falta do pai quando estava com a mãe e quando estava com a mãe sentia falta do pai e que eles só diziam coisas ruins um para o outro e que brigavam sem parar. E Seher disse que não seria daquele jeito com eles e que nada mudaria para ele, mas Yusuf discordou dela. Ele disse que ela iria e ele não voltaria a vê-la. E naquele momento, Seher olhou para Yaman e a paz do Zia, que estava estático, foi perturbada. Seher tumultuando a casa. Meu Deus do céu! Yusuf disse que se eles o amassem não teriam terminado e correu. Os tios foram atrás, mas não adiantou pedir para entrar porque Yusuf estava virado no giraia. Zia, que teve sua paz perturbada, dizia no sofá que iriam se separar e perguntava por que a Seher estava indo embora. Naquele momento, Florzinha passou e percebeu que algo estava errado e sentou querendo saber o que tinha acontecido. Zia falou tudo e repetia o porquê várias vezes, dizendo que eles se amavam muito e queriam se divorciar porque não lembravam, e que ele falava com as flores que eles se amavam muito. Ele pediu para Florzinha não ir, para ficar com ele. Depois pediu que ela ficasse com eles. Ele disse que todos ficariam e que não iriam a lugar nenhum. Eita! Yusuf estava trancado em seu quarto quando Seher, do outro lado, disse que também estavam tristes, pedindo que a criança abrisse a porta. Yusuf disse que a tia nunca tinha mentido antes, mas que passou a mentir e que dizia que o amava, mas não amava. Ele disse que aquilo não teria acontecido se ela o amasse. Yaman colocou os dedos no rosto de Seher, que chorava, pedindo para ela não se preocupar, porque a rebelião dele passaria. Naquele momento, Yusuf começou a rasgar os desenhos que fizeram com a história dele, presente de aniversário, e rolou o insight do momento, claro. Yusuf hoje jogou tudo no ventilador e o leite derramou. Ele disse que eles prometeram que segurariam sempre a mão dele até que envelhecessem. Enquanto ele falava,
rasgavam um desenho, parte da história, enfim. Yusuf citou todas as promessas que fizeram de uma família margarina. E a mãe disse que estavam apenas se divorciando, mas que nunca iriam se separar dele. Porém, Yusuf disse que não iriam se separar e que seriam como naquele conto de fadas. Seher queria conversar frente a frente e ainda disse que poderiam dormir juntos aquela noite, mas Yusuf disse que dormiria sozinho e após rasgar mais um desenho, disse que ainda iria dormir sozinho quando ela fosse embora. E Seher saiu tristinha. Seher em seu quarto pediu uma saída a Deus e a gente querendo a chave da mansão para entrar e viver feliz para sempre com tudão, pois é? E a mãe pediu para entrar e reparou que ela havia colado e plastificado tudo que Yusuf rasgou naquele momento. E a mãe em pensamento disse que ela não demonstrava, mas estava triste como ele e Yusuf. E a mãe pediu que ela sentasse e começou a falar. Ele disse que aprendeu muito jovem como era devastador para uma criança perder os pais e contou a história dos pais dele, enfim, sobre a partida da Anê Serpente. Ele falou da necessidade que passaram e tals, e ao final, Yaman disse que não queria que Yusuf experimentasse a dor pela qual passou. Ele falou do pai do Yusuf que sentia falta da criança quando viajavam para o exterior e pedia foto para a irmã da Seher a cada 15 minutos. Yaman disse que Altin e a irmã da Seher prometeram um ao outro que nunca se separariam, mas que não cumpriram a promessa. Ele disse que primeiro o irmão dele foi embora e logo depois a irmã dela. Ele falou sobre o medo de que Yusuf fosse despedaçado como ele na idade dele e que disse a ele mesmo que Yusuf não ficaria sozinho e que tornou-se uma pedra tão dura que não sabia o que fazer. E a mãe disse que logo ela chegou e foi quando se tornaram uma família e que se tornaram pais dele. Ele disse que Yusuf tinha medo de outra perda e que não importava o que estavam passando, Yusuf não estaria sozinho e que eles não iriam desistir de segurar a mão dele e que iriam cumprir a promessa que fizeram e que Yusuf veria. Naquele momento, Seher concordou em manter a promessa. Yusuf ganhou um ursão e Neslihan disse que brincariam com ele no quarto, chamando a tia dela para subir também. E a mãe falou que depois a criança tomaria café, mas ele quis brincar com os tios, mas que queria que fosse de esconde-esconde. E iniciaram. Porém, a criança saiu da mansão e logo depois rolou a tensão e todos se envolveram porque o Yusuf havia sumido. Nem Jenger sabia da criança e a mãe disse que foi por aquele motivo que ele quis brincar de esconde-esconde para fugir da mansão. E a mãe pediu que revisassem a casa e vissem as câmeras de segurança e continuaram procurando. Eu queria saber para que servem 2 seguranças enormes no portão. Pois é, todo mundo entra e sai desse lugar e ninguém vê. Yusuf não sabia para onde ir e, em dúvida se deveria voltar. Ele disse que estavam tentando enganá-lo com brinquedos e jogos como se ele não fosse capaz de ver. Ele disse que não queria brinquedos e quando iria atravessar a rua, os tios o encontraram. Seher quis saber por que ele fez aquilo e que ele havia assustado eles. Yusuf disse que eles tentaram enganá-lo e que pensou que já que ele ficaria sem eles, eles deveriam ficar sem ele. E a mãe e Seher ficaram chocados e preocupados com o sobrinho. E assim terminou o episódio. Yusuf protagonista, que bom! Nazaré lembrou do legado, pois é. Seher amanhã ficará em dúvida sobre o divórcio. Claro que deve desistir. Que pergunta! Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.